Curso de VBA. Dúvida dos alunos. Aula extra. Série Banco de Dados em Access. Tema de hoje: fazer conexão ao Access. Como carregar dados do banco de dados Access para dentro do Listbox. Como fechar conexão ao banco de dados. Aula extra de número 3. Então, vou clicar na minha guia desenvolvedor. Visual Basic. Vamos clicar aqui em exibir o meu Project Explorer. Ou simplesmente pressionar Ctrl R. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? A primeira coisa que eu vou estar fazendo, como eu quero fazer um carregamento de dados do meu banco de dados Access para dentro de um objeto chamado Listbox, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou clicar em inserir User Form. Então, esse é o User Form, um formulário. Essa é a minha caixa de ferramentas, caso não apareça para você. Vou fechar aqui a mesma, vou clicar aqui em exibir. E está aqui a minha caixa de ferramentas. Observe, ó. Caixa de ferramentas. Então, cliquei em exibir. Caixa de ferramentas, está aqui o nosso caixa de ferramentas. E vou selecionar o objeto Listbox. Então, está aqui ele, ó, a minha caixa de listagem. Ó. Então, vou selecionar esse objeto e trazer para dentro do nosso formulário. Como é que eu faço isso? Ó? Basta eu clicar sobre ele. Observe aqui o mesmo, na minha tela. Observe. E vou fazer o que, ó? Vou desenhá-lo aqui, ó. Então, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Clique sobre ele, propriedades. Então, o meu Listbox, ele tem por padrão, ele é um objeto nativo do Excel. Você não precisa instalar nada para ter acesso a ele. Por padrão, ele vem com uma coluna, ó. Column count, uma. Eu vou colocar aqui, vou mudar esse cara aqui para, por exemplo, 3 colunas. Como é que eu faço isso? Ó? Venho aqui, altero de 1 para 3. Ou seja, agora ele vai aceitar 3 colunas dentro desse carinha aqui, ó. Perfeito? Então tá aqui 3 colunas. Então como é que eu faço o carregamento dos dados para dentro desse objeto? Vamos só colocar também uma label, que é esse objeto aqui, essa letra A. Reparem. Então, esse carinha aqui é uma label. Então vou pegar ele, cliquei, vou desenhá-lo aqui e vou colocar aqui o que, ó? Ele vai servir para trazer a quantidade de registros que estiver listados aqui dentro desse objeto. Então observe que eu não vou estar renomeando por enquanto nenhum dos dois, é apenas por questões didáticas. Então vamos lá, ó. Esse daqui é o meu label 1, observe aqui, ó, label 1. E esse aqui é o meu Listbox 1, ó. Repare, ó. Feito? Então vamos lá. Como é que eu faço? Vou botar um botãozinho só para ficar mais fácil a compreensão, ó. Vou clicar no meu botão, no combo de botão, selecionei aqui o nosso botão, ó. Então, o nosso botão, para quem não viu, tá aqui ele, ó. É esse carinha aqui, ó, Command Button, ó. Perfeito? Então, vou dar um duplo clique nele. Observe que eu também não vou alterar o seu nome. Novamente, se fosse realmente um projeto, daríamos nome a esses objetos. Como eu vou ter apenas um Command Button, um Listbox e uma Label, não vou me atentar a dar nome aos objetos, ó. Então, Command Button 1. Então, vou dar um duplo clique nele. E tá aqui, eu estou dentro do seu evento clique, ou seja, quando eu clicar nele, ele vai executar uma ação. Então, vamos lá. Qual é a ação que ele vai estar executando, ó? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? Fazer uma conexão. Então, antes de qualquer coisa, antes de fazer essa conexão, eu primeiro vou fazer o que, ó? Vou colocar uma variável, vou declarar minhas variáveis. Toda vez que eu declarar uma variável, eu coloco esse nome DIN, perfeito? Para que o VBA interprete que é uma declaração de variável. Venho com o nome da minha variável, vou chamar essa variável de linha Listbox. Eu poderia dar o nome que eu bem entendesse, eu poderia simplesmente chamar essa variável só de L, mas eu vou colocar linha Listbox para ser um nome bem intuitivo. Essa linha Listbox é para que eu faça o incremento da minha variável linha Listbox, perfeito? Ou seja, ela vai incrementar as minhas linhas do Listbox. E eu vou dizer que ela vai ser do tipo que as integer, ou seja, do tipo inteiro, ou seja, números inteiros. O que é que eu faço agora? Ó? Vou dar só um espaçamento aqui. E agora simplesmente eu vou utilizar aquela nossa estrutura with. Para quem já acompanha os nossos vídeos, sabe que a estrutura with quer dizer com. Toda vez que eu trabalho com a estrutura with, eu posso estar manipulando meus objetos, simplesmente colocando um ponto. Ó. Nesse momento, se eu vim aqui para esta linha, ó, observe aqui, se eu botar um ponto, nada acontece. Ó. No entanto, se eu colocar aqui, ó, Listbox 1, vou dar um Enter. Ao colocar um ponto, ele reconhece e agora eu consigo trabalhar com as propriedades de quem? Desse cara aqui, ó, do Listbox 1. Ó. Perfeito? Então, a propriedade que eu vou estar utilizando aqui é a propriedade Clear, ou seja, eu vou estar fazendo uma limpeza. Então, toda vez que eu for fazer um carregamento, primeiramente eu tenho que limpar a informação anterior. Senão, vai acumular informações e vai trazer informações errôneas, perfeito? Então, primeiramente, eu faço uma limpeza. Agora, entra aquela minha conexão. Então, como é que eu faço a minha conexão? Ó? Eu coloco o meu cal e coloco o meu ConnectDB, ó.
Então, o meu ConnectDB, vou dar um Enter. Quem não acompanhou os vídeos passados, observe que ele não reconheceu aqui o Connect. Não ficou as iniciais em maiúsculo, então fica bem mais fácil quando eu coloco as iniciais em maiúsculo na declaração, que a gente já consegue visualizar. Observe que não ficou, isso quer dizer o que? Que eu digitei errado. Ó. Então, se eu colocar um B e der um Enter, agora sim as iniciais em maiúsculo. Isso quer dizer o que? Que ele reconheceu. Se eu selecionar a mesma, clicar em definição, observe, ó, vai me mostrar aonde é que está o meu ConnectDB, ó. Perfeito? Está aqui o meu ConnectDB, o meu cursor piscando aqui do lado do patch. Observe aqui. Então esse é o meu ConnectDB, ou seja, a minha conexão. Então aqui eu faço a minha conexão. Ao clicar aqui em última posição, retorno para o meu código. Vou clicar aqui novamente, última posição. Última posição, havia clicado em definição. Perfeito? Então por isso que eu fui redirecionado para o patch. Então eu voltei para o meu código. Então, isso daqui é para fazer a minha conexão ao banco de dados. Eu vou precisar também do meu fechar DB, aonde eu estou fechando a minha conexão. Observe que também ele não reconheceu, não ficou em maiúsculo. Ó. Fechar, eu coloquei um D a mais, provavelmente, vou dar um Enter e reconheceu. Ó, fechar DB. Então, lembre-se, vou até comentar aqui do lado, aqui, abre a conexão. Aqui abre a nossa conexão e aqui fecha a nossa conexão. Então lembre-se que o que estiver em verde ele não processa. Ó. Ele entende como comentário, fechar conexão. Então eu preciso abrir minha conexão e eu preciso fechar minha conexão. Aqui é a limpeza do objeto. E vamos lá. E aqui é o meu objeto listbox. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Então, entre eu abrir a minha conexão e fechar a minha conexão, vou só dar um espaçamento aqui. E agora sim, ó. O que eu faço? Após fazer a minha conexão, eu vou acessar os dados da minha tabela. Perfeito? Como é que eu acesso os dados da minha tabela? Coloco o nosso comando rs.open. E vou dar, entre aspas duplas, vou colocar um select. Ou seja, eu vou estar fazendo uma seleção. Então observe, ó. Select. Vou fazer uma seleção de quem? Vou colocar, eu quero selecionar todos os campos de uma tabela. Então eu coloco asterisco e coloco o nome da minha tabela. Se eu for lá na minha tabela do Axis, vamos verificar aqui como é o nome da nossa tabela. Vou entrar aqui dentro do meu banco de dados, BD Axis, e vamos verificar o nome da nossa tabela dentro desse banco de dados. Então, está sendo carregado no nosso banco de dados Axis, vai pedir aquela senha que criamos na nossa primeira aula extra. Então, 1, 2, 3 e dou um Enter. Então, vamos verificar o nome da tabela. Ó. Então, TB aluno. Ó. Observe aqui. TB aluno. Então, volto lá no meu código. Vou informar aqui TB aluno. Então, sempre colocar exatamente como está lá. As iniciais em maiúsculo. Ou seja, vou selecionar todos os campos da minha TB aluno. Vírgula. O que é que eu faço agora? Vou colocar o argumento DB. 3. Esses dois 3 aqui é porque ele não está autocompletando aqui nesse momento os meus códigos, perfeito? Então, o que é esse DBE? Se eu selecionar ele e clicar em definição, lembre-se que a gente declarou lá no início das nossas estruturas, ó, Adobe Connect, ou seja, a minha conexão, ó, perfeito? Última posição. E esse 3 aqui é o terceiro argumento, e aqui também é o terceiro argumento. Quando eu coloco uma vírgula, ele me aparece um IntelliSense com, se eu não estiver enganado, com 3 objetos, com 3 propriedades. E esse 3 representa a terceira propriedade, perfeito? Então vou dar um Enter. Então isso daqui eu faço para selecionar todos os campos da minha tabela TB aluno. Então como é que eu faço a leitura dos campos dessa tabela? Simplesmente eu utilizar a nossa estrutura do until, faço até o que? O meu rs.eof. O eof é para fazer a leitura, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Enquanto eu estiver fazendo a leitura, eu quero adicionar informações para o nosso listbox. Então, eu vou colocar aqui, ó, .add-item, ou seja, eu vou estar adicionando itens a quem? A minha list, ou seja, a minha listagem. E que listagem é essa? É a minha, observe, ele me pede o meu pivotal index e o meu pivotal column, ou seja, o número da minha linha e o número da minha coluna. Lembre-se que as linhas do listbox, tanto as linhas como as colunas, começam sua contagem em 0. Então, eu vou chamar a minha variável linha listbox, pois eu não sei qual é a linha, pois eu posso ter inúmeras linhas, então eu utilizo uma variável. Minha variável linha listbox,
No entanto, eu sei qual é a coluna que eu quero carregar para dentro dessa coluna do listbox. Então, a minha primeira coluna do listbox é a coluna 0. Então, eu informo aqui o número da coluna. Já a variável, para a linha, eu utilizo uma variável porque eu não sei quantas linhas eu tenho, perfeito? Se eu colocasse aí o número de uma linha, carregaria apenas essa linha específica. E o que é que eu vou estar atribuindo a essa linha e essa coluna do listbox? O que estiver entre aspas duplas, isso aqui faz parte da linguagem, e a concatenação. E o meu RS, exclamação, e agora sim, entra o que? Vai entrar o campo. Ó. Então, se eu for lá no meu banco de dados Axis, eu estou com o meu banco de dados aberto, minha TB aluno, cliquei. Então, vamos colocar aqui no modo aluno, ó. Perdão, no modo design, para ficar mais fácil a compreensão. Ó. Então, quem eu vou estar manipulando aqui? Eu vou estar manipulando, nesse momento, o meu código. Então, como é que eu faço para carregar essa coluna do código lá dentro daquela coluna do listbox? Observe só que eu tenho o código, o nome do aluno, rua, N, bairro, cidade, estado. Então, só para exemplificar, eu vou utilizar apenas as 3 primeiras colunas. Ó. Se você aprender esse conceito, você consegue replicar para as demais. Então, código, nome, aluno e rua. Então, vamos lá. Ó. Voltando ao nosso listbox, eu vou colocar aqui o nome código, que é a representação lá do nome da minha coluna. Ó. Lembrando que esse RS, vou clicar em definição, é o meu RS Adobe Record Set. Ou seja, como eu coloquei RS aqui, eu estou manipulando agora lá no nosso código. Ó. Cliquei em última posição, retornei para o código. Se você entender esse conceito, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que do meu record set, que é o meu conjunto de registros da minha coluna código, tudo que estiver nessa coluna vai ser repassado para a minha coluna de número 0 do listbox. Ou seja, a minha primeira coluna do banco de dados Axis, daquela TB alunos, vai ser repassada para a primeira coluna do meu listbox. Perfeito? Então, se você entender esse conceito, eu posso replicar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e posso dar um outro Ctrl V. O que eu vou mudar aqui? O número da coluna do listbox. Aqui é a segunda coluna do listbox e aqui é a terceira. Porque a primeira começa com o valor de 0, a segunda começa com o valor de 1, a terceira tem um valor de 2. Perfeito? E claro, eu tenho que alterar apenas o nome do objeto aqui, ó. Como é o nome lá da minha tabela, da minha coluna, nome aluno. E a outra, rua. Perfeito? Então, sabendo disso, o que eu venho aqui? Altero isso aqui para nome aluno. E a outra minha coluna, rua, ou seja, essas 3 colunas vão ser armazenadas suas informações dentro desse listbox. Por último, o que eu posso estar fazendo? Simplesmente eu vou chamar minha variável linha, listbox, vou dizer que ela é igual a ela própria, ou seja, ela parte de 0. Então, se ela parte de 0, então se ela é igual a mesma, então ela só pode ser igual a 0. No entanto, eu vou somar mais 1 para que eu possa estar avançando dentro do meu listbox, ou seja, a primeira vez que ele fizer um laço, ou seja, a primeira vez que ele fizer uma procura, ele fizer isso daqui, ó. Ele fizer esse ciclo, ele vai valer 0. Na próxima vez vai valer 1 e depois vai valer 2 e por aí vai. Ou seja, sempre vai pegar o valor atual e vai somar mais 1. Ou seja, o valor atual é 0, ó. Perfeito? Tanto é que eu vou dizer aqui que a minha variável linha listbox, aqui abaixo da minha declaração, que ela parte de 0, ó. Perfeito? Ou seja, nesse primeiro laço, eu só quero que você entenda que nesse primeiro laço que ela fizer isso daqui, ela vai valer 0. Tá bem aqui acima, ó. Repare. Então, a minha variável linha listbox começa com o valor de 0. Ou seja, primeira vez que ela fizer aquele laço, ou seja, primeira vez que ela carregar a primeira linha do listbox, ela vale 0. A próxima vez que ela carregar a próxima linha do listbox, como ela vai pegar o valor atual, que é 0, mais 1, ou seja, a próxima linha vai ser a linha de número 1. A próxima linha vai ser a número 2 e por aí vai. Ou seja, você vai conseguir passar de linha através desse comando, ó, linha listbox igual a ela própria mais 1. E para que eu avance os dados dentro do meu banco de dados Axis, eu tenho que colocar simplesmente o meu rs.moverNext, ou seja, para avançar os registros. Perfeito? Coloco o meu loop para fechar aquele nosso do until. Então, esse loop aqui é para fechar o do until. Ó. E por último, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o meu banco de dados, que já está aqui o comando. E observe que aqui eu coloquei o meu with, então eu tenho que colocar também o end with para estar fechando a minha estrutura with. Ó. Vou dar o Ctrl B para salvar o meu projeto. Eu também tenho uma label, então se eu tenho essa label, eu vou colocar abaixo desse loop. Posso colocar um mi para facilitar a nossa vida. Ó. Se eu colocar um ponto, ele já vai autocompletar para mim. Ó. LBL, no caso está com o nome padrão. Então, label 1, está aqui o meu objeto. Ó. Label 1, ponto, object, ou seja, eu vou estar atribuindo ela o quê?
a informação que estiver no nosso list box, a contagem de registros. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados. Então, se tiver 2 registros, vai dizer que lá no meu label, 2 registros. Vai estar aparecendo debaixo da minha list box, perfeito? No entanto, eu não quero que apareça apenas um número, eu quero que apareça também um texto. Então, eu quero que apareça, por exemplo, 2. Se tem 2 registros, eu quero que apareça lá list count, vai trazer o 2, pois eu tenho 2 itens listados. E, no entanto, eu quero que apareça 2 registros. Então, eu coloco aqui, entre aspas duplas, 2 registros encontrados. Perfeito? Então, eu vou colocar esse S aqui entre aspas duplas, perdão, entre parênteses, só para que, caso tenha mais de um registro, não fique errado a nossa informação. Observe que eu deixei um espaçamento para não aglutinar a quantidade de registros listados com a minha informação registros encontrados. Então, tem esse espaçamento aqui entre aspas duplas, ó, perfeito? Então, agora sim, posso estar salvando e posso estar testando. Vamos ver se vai funcionar ou não. Como ainda não temos dados no nosso banco de dados, é importante que a gente faça o quê? Eu venho aqui no meu banco de dados, vou só habilitar aqui o mesmo. Vou dar um duplo clique na nossa TB aluno. E observe que ao dar um duplo clique já abriu no modo folha de ponta, ó. Perdão, folha de dados. Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar já digitando alguma coisa dentro desses campos, ó. Esse campo é alfanumérico, eu não consigo digitar dentro dele. O nome é aluno, esse sim eu posso estar digitando. Observe que eu vou botar aqui manualmente, por enquanto. Vou botar aqui, por exemplo, ó, Gleidson. Gleidson, ele mora, por exemplo, na rua A, número 123, bairro barra C, cidade, Fortaleza, por exemplo, ó, estado, CE. Então vamos botar apenas mais um registro só para exemplificar. Se eu clicar aqui na próxima linha, já vou botar aqui, por exemplo, ó, Ricardo, o registro Ricardo, rua E, número 145, vou dizer que ele mora no bairro Barra D, também na cidade de Fortaleza e também no estado do Ceará. Então deixa eu só verificar se aqui eu deixei um espaçamento a mais ou não, não vai fazer diferença. Então vou salvar essas informações e vou fechar essa tabela aqui, ó. Perfeito? Vou fechar também o meu banco de dados, só por garantia. E vamos fazer um teste, ó. Vou salvar aqui, vou executar o nosso formulário e ao clicar no nosso botão, se o nosso código estiver funcionando, ele vai carregar as informações dentro desse list box. Então vamos testar. Vou clicar no meu comando button. Observe aqui, ó, o tipo definido pelo usuário não foi definido. O tipo definido pelo usuário não foi definido. Então, possivelmente, observe que ele está me apontando onde é o erro. Vou dar um OK. Então, vamos entender uma coisa. Ó. Vou clicar novamente. Ele está me apontando que onde está selecionado, observe aqui acima, não está sendo reconhecido. Ó. Então, vamos ver as nossas referências, como é que estão as mesmas. Deixa eu verificar se eu marquei de forma correta ou não. Lembre-se que elas não estão autocompletando. Até estranhei que não estava autocompletando, então possivelmente deve ser isso mesmo. Ó. Então vamos verificar aqui se eu marquei as referências de forma corretas. Ó. Aqui eu já estou vendo que eu marquei uma de forma errada. O Microsoft DAO 3.0 Object Library está correto. No entanto, aqui ó, Microsoft Active Data Object Record Set 6.0 Library não é esse. Ó. Então deixa eu marcar isso aqui, desmarcar. O que eu estou atrás é o meu Microsoft Active Data Library 6.0. Então deixa eu descer aqui um pouco. Deixa eu localizar aqui o mesmo. Lembre-se que está por ordem alfabética, então vou procurar os que começam com a letra M. Ó. Então tenho aqui o meu Microsoft Active Data Object 6.1 Library. Então, vamos localizar aqui a mesma. Vou descer aqui um pouco, lembrando que eu posso pressionar a tecla M e ser redirecionado para as primeiras referências que começam com a letra M. Ó. Então, eu preciso do meu Microsoft Active Data Objects. No entanto, observe que aqui eu tenho o 2. Tenho 2.1, 2.5, então eu posso marcar o mais atual que eu tiver, ó. No meu caso é esse aqui, ó, Microsoft Active X Data Object 6.1 Library, perfeito? Então vou marcar o mesmo, vou dar um OK. Se eu apagar isso daqui, ó, vamos ver se ele é autocompleto ou não. Então vou apagar aqui as new ADODB
Agora sim, ó, ponto connect. Então o normal é que ele faça sempre esse telesense, ele autocomplete. Quando não estava completando, eu já tinha reparado. No entanto, pensei que fosse algum probleminha no carregamento aqui, já que eu tinha feito inúmeros testes. Perfeito? Então tá aí, Adobe A Connect. Então vamos fazer o nosso teste, verificar se era só isso. Vou executar novamente o nosso formulário. Erros vão acontecer e eu vou sempre deixar gravados para que, caso ocorra também com você, você esteja apto já a corrigi-los. Vou clicar no meu Command Button. Erro na sintaxe. Vamos verificar aqui o que possivelmente pode ter errado. Erro de sintaxe, operador faltando na expressão de consulta, asterisco, TB alunos. Ou seja, eu esqueci de colocar um operador. Vamos verificar a nossa consulta. Vou clicar em depurar. E observe, ó, ele está em amarelo, mostrando o que é que está errado. Ó. Então aqui eu já estou também visualizando, ó, select, estou selecionando, asterisco, quer dizer todos de onde, ó, TB alunos. Então eu tenho que formar de onde. O de onde eu coloco, por exemplo, ó, from. Esse from quer dizer de onde. De onde o quê? Da minha TB aluno, ó. Tanto é que se eu vou parar até o código e vou executar novamente para que você veja, ó. Então vamos lá. Como eu já abri o meu banco de dados e não fechei, vamos ver se vai dar algum conflito ou não, ó. Perfeito? Então vou clicar aqui no meu Command Button e apertar lá os nossos dados, ó. Se eu cliquei muito rápido, vou clicar novamente para que você veja, ó. Vou fechar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic e vou executar novamente o meu formulário, ó. Observe que eu vou clicar nesse botãozinho e já vai trazer os dados rapidamente. E observe aqui a minha label que vai trazer a quantidade de registros listados, ó. Cliquei e tá lá, ó. Trouxe 2 registros e tá aqui a minha label aqui abaixo, ó. 2 registros encontrados, ó. Perfeito? Então, se você aprendeu o conceito, aprendeu a lógica, já tente ir adaptando aí a um list view. Se não, assista a nossa próxima aula extra que vai aprender a como carregar essas informações dentro de um list view. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!